Num típico bairro americano, as ruas são largas, limpas, com casas perfeitas e gramados dignos de revista. Mas estranhamente não há ninguém por perto. Não tem criança soltando pipa, vizinhos conversando no portão ou alguém passeando com o cachorro. O silêncio domina, quebrado apenas pelo som distante de um cortador de grama ou pelo sistema automático irrigando o jardim. A sensação é quase de estar em um filme, daqueles em que a população sumiu misteriosamente. Você olha para os lados e pensa: cadê todo mundo? Para quem vem de países latinos ou da vibrante vida das cidades europeias, esse vazio chega a ser inquietante. Na maioria dos países, por exemplo, essa calmaria soa artificial. Estamos acostumados a ouvir buzinas, o vendedor de ovos, o latido dos cachorros e até a música alta do vizinho compondo a trilha sonora da vida urbana. Mas por que isso acontece? Qual é o mistério por trás das ruas desertas nos Estados Unidos? Será que os americanos não gostam de sair de casa? Será medo de algo? Hoje, o Belo Mundo vai te contar o motivo pelas quais em tantos lugares dos Estados Unidos você mal vê uma alma viva andando na rua. Número 1. História. Para entender por que tantas ruas nos Estados Unidos ficam vazias, é preciso voltar algumas décadas no tempo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o país viveu um salto econômico raro, com fábricas cheias, crédito abundante e milhões de famílias mirando o mesmo sonho, a casa própria. Naquele tempo, o valor de uma casa parecia quase um presente. Custava, em média, o equivalente a 2 anos de salário de um trabalhador comum. Algo que hoje soa como ficção quando se compara com a realidade atual, em que esse valor ultrapassa 8 vezes a renda anual média. O governo incentivou essa transformação com financiamentos acessíveis para veteranos, juros amigáveis e uma avalanche de publicidade vendendo o chamado American Way of Life, que significa estilo de vida americano. Nascia o conceito de subúrbio planejado, bairros afastados dos centros, casas espaçosas e jardins privativos. Diferente de países europeus, onde muita gente morava em apartamentos ou casas próximas umas das outras, os americanos desenvolveram um modelo que era o oposto. E aqui está um detalhe curioso. Enquanto os Estados Unidos apostavam nos subúrbios espalhados, a Europa, devastada pela guerra, seguia um caminho completamente diferente. Países como Alemanha e França reconstruíam suas cidades mantendo os centros densos e caminháveis, com apartamentos, lojas e escritórios dividindo os mesmos quarteirões. Era uma questão de necessidade. Recursos limitados exigiam aproveitamento máximo do espaço. Mas também era cultura, já que europeus sempre viveram em cidades compactas, onde a vida acontecia na rua, nos cafés, nas praças. O modelo americano, para eles, parecia estranho demais. Como viver longe de tudo? Como não encontrar os vizinhos? A resposta americana para resolver todas essas questões é o carro. Nos Estados Unidos, o modelo foi pensado para a classe média e alta, um símbolo de status e conforto com baixa densidade populacional. O governo investiu pesado, facilitou financiamentos, subsidiou a compra de imóveis e acelerou a construção de estradas interestaduais, formando uma teia de asfalto que ligava esses bairros ao coração das cidades. Era o início do maior experimento urbano do século XX, e ele moldaria não só a geografia dos Estados Unidos, mas também a cultura e o comportamento de gerações inteiras. Número 2. A cultura do carro. Mas a história dos subúrbios vazios não se explica só pelo planejamento urbano. Ela tem muito a ver com algo que virou quase religião nos Estados Unidos: a paixão pelo automóvel. Desde os anos 50, dirigir não era apenas uma forma de se locomover, era um símbolo de liberdade, independência e sucesso. As propagandas da época vendiam muito mais que carros, vendiam sonhos. Famílias sorridentes cruzando estradas infinitas, jovens conquistando o mundo sobre 4 rodas, o carro como extensão da personalidade de cada um. Para os americanos, conseguir a carteira de motorista aos 16 anos
virou um verdadeiro rito de passagem, quase tão importante quanto a formatura. Enquanto em muitos países dirigir é visto como uma responsabilidade séria, que vem com a maturidade, nos Estados Unidos virou sinônimo de liberdade adolescente. Essa cultura foi alimentada pela própria indústria automobilística, que se tornou uma das maiores forças econômicas do país. Detroit, a Motor City, não produzia apenas veículos, produzia uma mentalidade. Comerciais de TV, filmes de Hollywood, músicas country, tudo conspirava para que o carro fosse visto como o coração da vida americana. E funcionou tão bem que, até hoje, muitos americanos preferem passar 2 horas no trânsito a pegar um ônibus de 15 minutos. É questão cultural, não apenas prática. Número 3. O Código de Zoneamento e Urbanismo Antipedestre. Lembra que falamos sobre a construção das estradas interestaduais? Pois elas são só metade da história. O outro pilar que moldou a vida nos subúrbios foi o chamado Código de Zoneamento, um conjunto de regras que determina exatamente o que pode existir em cada pedaço da cidade. Quando o subúrbio começou a se popularizar, no pós-guerra, ele foi vendido como o retrato do sonho americano. Era como entrar num comercial de TV dos anos 50. Casas amplas, com fachadas diferentes mas igualmente cuidadas, quintais verdes onde as crianças podiam brincar e jardins impecáveis que serviam como cartão de visitas da família. Ao redor, havia áreas de lazer como parques, quadras de esportes e praças, e o comércio se concentrava nos grandes shopping centers, novidade da época, que reuniam mercados, lojas e serviços em um só lugar. Só que havia um detalhe fundamental. Nada disso ficava realmente perto de casa. O mercado estava a quilômetros de distância, a escola seguia em outra direção e o hospital ficava ainda mais longe. Caminhar até esses lugares não era apenas demorado, era inviável. Calçadas eram raras, e quando existiam, estreitas e sem sombra. Bicicletas eram encaradas mais como lazer de fim de semana do que como transporte diário. O zoneamento funcional dividia a cidade como um tabuleiro, moradia de um lado, comércio de outro, indústria bem longe. No papel, parecia organizado. Na prática, criava bairros lindos de se ver, mas onde viver sem carro era praticamente impossível. Número 4. Urbanismo antipedestre. Se o Código de Zoneamento já tinha criado uma distância física entre casa, comércio e trabalho, o desenho dos bairros americanos acabou completando o cenário perfeito para afastar as pessoas da vida a pé. Muitos subúrbios foram projetados como verdadeiros labirintos de ruas residenciais, sem saída, conectados por poucas avenidas largas. Isso trazia tranquilidade, afinal, menos tráfego de passagem. Mas também significava que, para chegar a qualquer lugar, era preciso percorrer distâncias enormes. Em boa parte desses bairros, você pode andar dezenas de quarteirões sem encontrar uma padaria, um mercadinho ou um café. Em muitos países é comum ter mercados, cafés e pequenas lojas distribuídos pelas ruas, incentivando as pessoas a caminhar e conversar. Já no subúrbio americano, essa vida de rua praticamente não existe. Não há para onde ir a pé, nem por que ficar passeando no bairro. Outro ponto é a própria infraestrutura. Já pensou morar em um lugar sem calçadas? Pois nos Estados Unidos isso não só é possível como relativamente comum. Muitos loteamentos foram construídos sem prevê-las, porque a ideia era simples. Todos iriam de carro, ruas largas, poucas faixas de pedestre, e quando há calçadas, elas podem terminar de repente, ou ser tão estreitas e mal cuidadas que acabam servindo apenas como decoração. O resultado é que até trajetos curtos, de 1 ou 2 quilômetros, acabam sendo feitos de carro. E não é apenas por comodidade, mas também por segurança. Afinal, se não há calçadas, ou se não parece seguro, as pessoas não vão a pé, mesmo que o destino esteja perto. E isso não é só impressão. Quando a gente olha para os números, fica claro o tamanho da diferença. Nos Estados Unidos, apenas cerca de 12% de todas as viagens são feitas sem carro. Agora, compara com países como Reino Unido, França ou Alemanha.
onde mais de 20% dos deslocamentos acontecem caminhando. A disparidade é tão grande que coloca os americanos, junto com a Nova Zelândia, na lanterna entre os países desenvolvidos. É a prova de que o desenho das cidades não foi feito para as pessoas ocuparem as ruas, mas sim para que tudo gire em torno do carro. E é aí que nasce o paradoxo. Por fora, esses bairros parecem um paraíso, seguro, organizado, bonito. Mas por dentro, é um lugar onde a convivência é mínima, onde a rua é quase cenário, não espaço de vida. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para um grupo em especial, as crianças. Porque para elas, esse paraíso pode se transformar numa prisão. Número 5. A infância trancada. Nos anos 50, metade das crianças americanas ia para a escola a pé ou de bicicleta. A cena era tão comum que virou quase um símbolo dos filmes e comerciais da época. Fileiras de bicicletas estacionadas na porta da escola, grupos de amigos andando juntos pelas calçadas, mochilas nas costas e conversas pelo caminho. Hoje, essa realidade praticamente desapareceu. Menos de 15% dos estudantes fazem o trajeto sem carro, mesmo em bairros considerados extremamente seguros. E o curioso é que não é por falta de espaço. Nos subúrbios, sobra área verde, sobra praça, sobra quadra esportiva. Bairros inteiros foram planejados pensando na família, com parques limpos e bem cuidados, prontos para receber crianças correndo de um lado para o outro. Mas, na prática, esses lugares vivem vazios. O motivo vai muito além da preguiça ou da popularização dos videogames. Nos subúrbios, a escola raramente fica perto de casa. O percurso pode envolver atravessar avenidas largas, caminhar por ruas sem calçada ou simplesmente andar quilômetros até chegar ao destino. Sem transporte público eficiente e com um traçado urbano que favorece apenas o carro, os pais não veem outra opção a não ser dirigir os filhos todos os dias. E tem outro detalhe importante. As leis de supervisão infantil nos Estados Unidos são muito mais rígidas que na maioria dos países. Um pai ou mãe pode ser processado ou até preso por deixar um filho pequeno ir sozinho ao parque ou caminhar até a escola. Existem casos famosos de vizinhos que chamaram a polícia ao ver crianças brincando desacompanhadas, mesmo a poucos metros de casa. Em 2014, uma mãe em South Carolina foi presa por deixar sua filha de 9 anos brincar sozinha no parque enquanto trabalhava no McDonald's ao lado. A criança estava segura. O parque era visível do trabalho da mãe, mas isso não importou. A lei considerou negligência. Em muitos estados americanos, crianças menores de 12 anos não podem ficar sozinhas em casa nem por alguns minutos. Compare isso com países como Alemanha ou Dinamarca, onde crianças de 6 anos vão sozinhas para a escola de bicicleta, ou com o Japão, onde é comum ver grupos de crianças pequenas usando transporte público sem supervisão adulta. A diferença é gritante. Essa proteção excessiva criou uma geração de jovens que cresceu sem autonomia espacial. Eles não conhecem o próprio bairro, não sabem se orientar sem GPS, não desenvolveram a confiança que vem de explorar o mundo por conta própria. Psicólogos já apontam que essa falta de independência na infância pode causar ansiedade e insegurança na vida adulta. É como se o paraíso dos subúrbios tivesse se tornado uma gaiola dourada, bonita de ver, mas que limita o desenvolvimento natural das crianças. Resultado, a independência das crianças foi praticamente eliminada. Elas passam a maior parte do tempo em casa, alternando entre os deveres escolares e as telas. Sem o costume de andar, pedalar ou se deslocar por conta própria, crescem menos ativas fisicamente e mais isoladas socialmente. Enquanto em um país como o Brasil, por exemplo, ainda é comum ver grupos de crianças soltas na rua até o anoitecer, e na Europa as praças vivem cheias de famílias e jovens, no subúrbio americano, a rua não é lugar de encontro. É apenas o espaço entre a garagem e o carro dos pais. E essa dependência do automóvel vai muito além da infância. Ela molda toda a vida adulta. Número 6. O preço.
Se até aqui já ficou claro que viver nessas áreas residenciais amplas e afastadas dos centros garante conforto, também é hora de falar sobre o custo de manter esse estilo de vida. E não estamos falando só de dinheiro, mas de tempo, energia e até das relações sociais. O gasto mais óbvio é financeiro. Em bairros desse tipo, praticamente não existe vida sem carro. E não estamos falando de um único veículo. Em muitas famílias, especialmente onde há filhos adolescentes, é comum ter 2 ou até 3 automóveis à disposição. Isso porque, ao contrário de muitos países, a habilitação pode ser tirada aos 16 anos. E, para muitos jovens, dirigir não é apenas um privilégio, mas uma necessidade para estudar, trabalhar ou se divertir. Manter essa frota familiar não sai barato. Combustível, seguro, manutenção, impostos, pneus e estacionamento consomem, em média, mais de 20% da renda doméstica, tornando-se o segundo maior gasto no orçamento, atrás apenas da habitação. E existe um custo ainda mais valioso que o dinheiro: o tempo. O americano médio passa mais de 1 hora por dia no trânsito, o que significa quase 300 horas por ano, o equivalente a passar mais de uma semana inteira apenas se deslocando. É como se cada morador dessas regiões trabalhasse 1 mês extra todos os anos, mas sem receber nada por isso. E para o governo, manter esse estilo de vida também custa caro. Construir e manter estradas, pontes e viadutos para conectar bairros espalhados sai muito mais caro que investir em transporte público ou em bairros densos e caminháveis. Cada quilômetro de estrada suburbana custa milhões de dólares para ser pavimentada, e ainda mais para ser mantida ao longo dos anos. É um modelo que depende de subsídios gigantescos, pagos por todos os contribuintes, para sustentar um estilo de vida que, na prática, beneficia quem pode se dar ao luxo de viver nos subúrbios. Essas longas distâncias moldam até hábitos alimentares e sociais. Não é raro que, entre compromissos e engarrafamentos, as famílias optem por refeições rápidas em redes de fast food, simplesmente porque cozinhar em casa exige um planejamento e um tempo livre que nem sempre existem. Se compararmos com cidades brasileiras como Belo Horizonte ou Porto Alegre, mesmo com trânsito pesado, ainda é possível viver em bairros onde se resolve boa parte da vida a pé. No subúrbio americano, a conta fecha de forma diferente: espaço e segurança em troca de dinheiro, tempo e, muitas vezes, vida social. Número 7. Futuro. A boa notícia é que os próprios americanos começaram a questionar o modelo que eles mesmos criaram. Em várias cidades, surgem experimentos com os chamados bairros caminháveis, também conhecidos como 15-minute neighborhoods, que significa bairros de 15 minutos, áreas onde é possível resolver a maioria das necessidades diárias em poucos minutos de caminhada ou de bicicleta. Portland, Seattle e Austin já redesenham trechos inteiros para permitir uma mistura entre comércio e residência, algo que, por muito tempo, era impensável nos conjuntos residenciais afastados. Em outras regiões, o investimento vai para transporte público de qualidade e ciclovias, criando rotas seguras que reduzem a dependência total do automóvel. O desafio, porém, é enorme. Não se muda 7 décadas de planejamento urbano da noite para o dia. As distâncias continuam grandes, as ruas foram feitas para veículos e uma parte considerável da população ainda prefere o conforto e a privacidade desse estilo de vida, mesmo com os altos custos e a sensação de isolamento. Ainda assim, a percepção está mudando. Cada vez mais gente entende que viver em ruas vazias, sem vida comunitária e gastando tempo e dinheiro excessivos com deslocamentos, cobra um preço alto demais. As novas gerações, mais preocupadas com sustentabilidade e qualidade de vida, começam a pressionar por cidades que incentivem o contato humano e diminuam a dependência do carro. No fim das contas, o que vemos é um país repensando a forma como ocupa seus espaços. O vazio das ruas não é acidente, ele foi planejado. E isso muda tudo na maneira como interpretamos o que vemos. Os americanos não estão sumidos.
Eles estão dentro dos carros, das casas, dos shoppings. Para quem chega de fora, a impressão é de que a cidade está em silêncio. Mas, na verdade, ela continua funcionando. Só que atrás das cortinas, deixando o palco, que são as ruas, quase sempre vazio. E por hoje, ficamos por aqui. E agora que você sabe o que existe por trás desse aparente mistério, conta pra gente. Você conseguiria viver em um lugar assim com todo esse silêncio nas ruas? Ou prefere a vida de bairro com movimento, barulho e gente circulando? Agora conta pra gente, o que mais te surpreendeu? Aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo com histórias fortes, curiosas e muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Até a próxima.